Olá, eu sou o padre Tacílio Ferreira Gomes, sou teatino da província Paulo VI do Brasil e é uma alegria muito grande poder participar com vocês desse tríduo em preparação para a grande festa de Santo André Avelino. Eu admiro muito esse santo porque desde sua infância ele já manifestava esse gosto, essa alegria de servir a Deus. E ainda mais, era consagrado também pela sua mãe, a Virgem Maria, a mãe de Jesus. E desde pequeno ele cultivou, então, essa espiritualidade em si. E é interessante porque se a gente olhar a infância dele, nós vamos perceber que ele jamais pensou em ser grande diante das pessoas. A gente conhece que ele, brincando com as crianças no lugarejo onde ele se criou, onde ele nasceu, as crianças gostavam muito dele porque ele tinha facilidade em falar, em comunicar, explicar as coisas. E às vezes eles pediam para que ele, então, fizesse uma oratória com eles. E é interessante que ele sempre aproveitou desses momentos para pregar Deus, para fazer crescer também o gosto pela vida cristã daquelas crianças. Então, a gente percebe que ele tinha essa facilidade para ajudar as pessoas a conhecer cada vez mais. E depois, crescendo mais um pouco, foi morar com seu tio, que também era sacerdote. Ele foi para estudar. E lá ele também se tornou um coroinha, ajudando na igreja e também ajudando a formar outros coroinhas, ajudando na formação dos jovens. Então a gente percebe esse gosto pela implantação do reino de Deus. E depois ele vai crescendo, se tornou sacerdote e foi depois estudar direito civil e direito canônico. Se formou em direito civil e canônico. Conhecendo o carisma dos padres teatinos em Nápoles, ele sentiu o chamado a fazer parte desta ordem que trazia para ele elementos que ele muito interessava, que era a reforma de si mesmo, para ajudar a reformar o clero naquela época, que estava bastante desgastada a sua imagem. E assim ele se tornou um teatino, onde ajudou muito em Nápoles, principalmente na reforma de um convento de monja, onde ele não foi muito bem aceito no momento pela população, porque ele foi tirando algumas coisas que era da vida secular e que fazendo com que as monjas vivessem a sua espiritualidade. E ele foi perseguido, ele foi ameaçado de assassinato, mas a bondade de Deus, a misericórdia de Deus não deixou que ele perdesse a vida, porque ele tinha muito a fazer pela frente ainda. E nós conhecemos também pela história que ele tinha um amor muito grande pela Eucaristia. Ele era muito voltado para a Eucaristia. E isso é o essencial da vida sacerdotal. Por isso que eu admiro muito esse santo. Como teatino, aprendi muito com ele. Também no despojamento, no estar a serviço, não querer para si as coisas, mas poder doar um pouco daquilo que ele tem
para a humanidade. E é isso que acontece conosco também. Deveríamos beber dessa espiritualidade para estar cada vez mais disponíveis para a construção do reino de Deus. E uma coisa interessante, porque um dia ele estava defendendo um sacerdote como advogado. E depois, refazendo a fala dele nessa defesa, ele percebeu que tinha dito uma inverdade. E ele foi procurar na Bíblia e lá ele encontrou uma palavra que dizia que a língua que mente leva a pessoa para o inferno. A partir daquele momento ele desistiu de ser advogado, para não contrariar os princípios cristãos. E ele foi também mestre de noviços por 10 anos. E nesse tempo, não só se santificou, mas santificou muitas pessoas, principalmente noviços dele. Foi diretor espiritual, onde ajudou até leigos a se tornarem santos. Então é muito bonita a vida dele. E quando celebramos a festa de um santo, nós queremos beber dessa espiritualidade para poder imitá-lo no nosso dia a dia. Então que esse despojamento de Santo André Avelino, essa entrega, essa vontade de fazer os outros santos, faça com que nós também possamos ser santos, porque ser santo não é fácil, é renunciar muita coisa própria, renunciar à própria vontade para fazer a vontade de Deus. E nem sempre nós estamos dispostos a renunciar à nossa própria vontade. Eu creio que nós, teatinos, devemos olhar mais atentamente na nossa vida de sacerdote, na nossa vida de consagrados, para continuarmos dando testemunho daquilo que São Caetano já pré-anunciou lá quando ele fundou a ordem. E depois, como eu disse, Santo André Avelino assumiu para si essa espiritualidade. E que Santo André Avelino interceda por nós junto de Deus, para que também nós possamos findar a nossa vida tendo esse grande carinho pela Eucaristia. É ela que nos alimenta, é essa Eucaristia, esse corpo de Cristo que nos impulsiona para vivermos a nossa consagração. Boas festas para todos nós. Santo André Avelino, rogai por nós.